Capítulo 11, Evolução em Dois Mundos, T1, Existência da Alma. Esse capítulo, André Luiz vai nos falar sobre a evolução dessa alma e do corpo físico. Então, a gente já entende, porque lá no mundo, lá no Livro dos Espíritos nos ensina, e nós já vimos isso, o que é alma? Alma é o espírito quando ele está o quê? Encarnado, né? Então, nós temos a nossa alma. Por quê? Porque nós estamos em corpo físico. Quando o nosso corpo espiritual desencarna, deixa o nosso corpo físico, voltamos à nossa origem, que é espírito, né? Esse princípio inteligente que evoluiu tanto desde o primitivo, passando aí, né? Era mônada, passou para o princípio inteligente não tão avançado e foi avançando ao longo dos tempos até chegar aqui no estado hominal, no estado angelical e tantos outros estados que estão aí à nossa frente, né? Então, André Luiz, o primeiro subtítulo dele, ele vem descrever para a gente a evolução morfológica e moral, né? Então, o que é essa evolução morfológica, né? Se morfológica vem de forma, vem de estrutura, nós vamos entender, então, que evolução morfológica nada mais é do que a evolução da forma física, ou seja, a evolução do nosso corpo humano, juntamente com a evolução moral, que é do espírito, aquela a qual nós viemos buscar. E veja bem, né? Esse livro de André Luiz aí, André Luiz escreveu Evolução em Dois Mundos, lá na década de 50, quase chegando na década de 80, de 60, né? 58, quase chegando a 60. E ele já estava explicando sobre essa necessidade, esse surgimento do crescimento moral. E a partir daí, a gente consegue entender quantas e quantas vezes nós já nascemos, morremos, quando diz morrer de corpo físico, né? Quantas vezes nós encarnamos e desencarnamos, eu acho que vai ficar melhor assim, né? Para entender. E ainda quantas vezes nós vamos renascer e desencarnar, né? Porque veja bem, André Luiz escreve isso aqui em 58, mas esse entendimento já estava lá há muitos e muitos tempos, né? São séculos, ele está narrando para a gente esse desenvolvimento. Então, a gente sabe que muito nós temos a aprender. Então, se muito nós temos a aprender, muito nós ainda também vamos reencarnar. Não importa se é na Terra ou se é em outro lugar. Fato é que nós vamos encarnar aonde nós tenhamos necessidade, aonde ali nós vamos encontrar a oportunidade de crescimento para cada um de nós. E ele começa assim: a evolução morfológica prosseguiu lado a lado com a evolução moral. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriram excelência tátil não sonhada, e os sentidos, todos eles, progrediam em purificação e percepção. Então, André Luiz, mais uma vez, nos dizendo, olha, depois de tudo isso que vocês viram, né, o princípio inteligente, já sabendo o que é responsabilidade, ele continua aí caminhando, né, o corpo físico com o corpo espiritual, continua aí lado a lado caminhando agora rumo à evolução moral. Então, o corpo físico se desenvolveu de uma certa forma, né? A partir do que o espírito foi desenvolvendo, o corpo físico também foi desenvolvendo o crânio, os sentidos, né? Os braços, as mãos. Todavia,
Com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, depois que o homem agora já sabe o que é responsabilidade, ele já pensa, já calcula, ainda que primitivo, porque nós estamos falando aqui lá dos homens da caverna, lá do homem de Neandertal. Então, ainda que primitivo, ele já conheceu, já sabe o senso de responsabilidade. Então, a partir daí, o que aconteceu? Ele fala que os benfeitores da vida maior já não dão para eles mais uma orientação direta. Por quê? Porque agora chegou a hora, né, de eles começarem a caminhar, a andar por si só, né? É como aquela mãe ou aquele pai que em determinado momento solta para caminhar. É igual quando a gente está ensinando o nosso filho a andar de bicicleta, né? Enquanto a gente vê que ele não tem equilíbrio ou que ainda está perigoso, a gente vai ali atrás segurando, né? Quando ele mal espera, nós já soltamos e ele já foi embora, né? Cada um aí com propriedade, com responsabilidade, conseguindo então caminhar sozinho. Isso não quer dizer que nós estamos sozinhos. Quer dizer que nós já temos capacidade de refletir, capacidade de trilhar o nosso caminho. No regime interior de livre indagação, né, porque o homem agora, né, lá no estado primitivo, começa a indagar, a perguntar, né, conferia asas audaciosas ao pensamento, e com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células em conexão com as células do corpo físico se automatizavam, assim, na emancipação parcial através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Então, veja bem, agora, né, quando ele fala que o homem com as suas indagações, na hora do sono, começa a desprender-se do corpo físico e ir até os instrutores. Antes era ao contrário. Esses instrutores que estavam aqui de forma direta o tempo todo, agora está de forma indireta, mas o espírito emancipando, ou seja, desligando durante o sono, né? Desligando entre aspas, e indo até esses instrutores em busca de auxílio, em busca de aconselhamento que possa fazer então o quê? Seguir, né? Colocá-los aí no melhor caminho. Abrindo um parênteses, quem viu o filme, o último agora, o Nosso Lar 2 dos Mensageiros, mostra perfeitamente, né? Quando aquele senhor está no mundo espiritual, conversando com Aniceto, mas ele está conversando com o Aniceto durante o sono do corpo físico. E dá para ver perfeitamente o cordão prata, né? E em determinado ponto da conversa, ele então é retornado, levado de volta ao corpo físico. Então, isso aconteceu, ainda que primitivamente, lá atrás. Isso não é coisa de agora. A gente está vindo desde lá do mineral, desde quando saímos de mônada, passamos para o princípio inteligente, animal irracional, para animal racional, nós estamos trazendo cada parte de desenvolvimento em nós. Nós precisamos cada dia um pouco mais aprimorar e automatizar. Automatizar principalmente o que tange a moral, né? É isso que nós viemos buscar, os bons princípios. Então, nós estamos caminhando para que esses nossos bons princípios, ou seja, o bem prevalecer sobre nós, assim como um dia nós conquistamos esse automatismo do corpo físico, que a gente respira sem precisar mandar um comando para o cérebro, a gente está fazendo tudo de forma automática. Né? Um dia nós aprendemos, o corpo físico foi aprendendo a fazer isso e chegamos até aqui.
Guarda a criatura humana, então, consigo, na textura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos interiores, e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhes respiram a vizinhança, com instinto absoluto, dominando sem restrições, no entanto, com a evolução irreversível. O amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. Então, quando ele fala, olha, guarda a criatura humana, então, consigo, na textura dos próprios órgãos, a herança de milhões. É o que nós acabamos de dizer. A gente vem trazendo com a gente a herança de um longo período. E por trazer conosco, o homem, quando já sabia dessa responsabilidade, quando ele estava ali, a sua forma física, caminhando, desenvolvendo junto, né, com a moral, a evolução moral, o que que acontece? Ele sente, né, quando ele fala aqui que ele sente e quer estar, ele tem uma inclinação a estar com os outros mundos, com o mundo principalmente dos mamíferos, né, inferiores à sua semelhança. Mas o que que vai acontecer? E nós vamos ver aqui a seguir, né? E ele já fala lá no final, né, que o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições. Apesar dele querer retroagir, apesar dele querer estar lá junto da vizinhança, ele também começa a perceber ao mesmo tempo que aquele ambiente ali já não é mais para ele. Existe, então, a necessidade de crescer, de dar um passo, de ir mais adiante, né? É interessante porque é histórico, né? Acaba sendo histórico. E ele vai falar aqui da noção do direito, né? Então, o que que acontece? Ele já, lá no capítulo anterior, nós já vimos que ele pegou essa responsabilidade, veio trazendo, agora ele vê que está avançando, tanto na estrutura física como na estrutura espiritual. Ele tem esse entendimento, tem o sono onde essa alma se emancipa e vai estar no mundo espiritual na sua origem, vai estar buscando indiretamente, nós estamos sendo assistidos indiretamente e estamos traçando o nosso próprio caminho. Só que aí vai passando o tempo, as coisas vão, né, crescendo, vão se modificando e vai aparecendo, então, necessidades. E aí ele vem aqui com essa questão da noção do direito. Então, nós vamos entender o direito aqui como o direito primitivo e não como esse direito que nós temos aqui hoje, já muito mais consolidado, até mesmo porque a população hoje é muito maior. Então, tem essa necessidade, né, de colocar regras para que tenhamos uma boa convivência. Aqui nós vamos no direito primitivo, lá nesse homem de Neandertal, onde a população era menor, aonde o território para cada família, para cada prole era muito maior, né? Então, olha lá aonde que surgiu, lá atrás, de um modo primitivo, mas que veio ao longo do tempo evoluindo e chegando onde nós estamos hoje. Então, nós vamos aqui fazer a leitura e vamos fazendo as considerações, lembrando-se dessa forma primitiva. Em razão ao apego aos rebentos da própria carne, ou seja, em razão do apego aos familiares, né? O amor não começou a surgir lá atrás? Então, agora começa a surgir o apego à família. Então, olha lá onde está, né, gente? Está tão distante, né? Esse apego aí que a gente tem hoje, ainda a gente o tem. Olha onde está, olha onde é a origem disso, né? Quantos e quantos anos, né? E aí a gente vê, nossa senhora, tem chão ainda para mim caminhar, hein? Muito chão para a gente poder cada dia mais ir aprendendo, né? Sobre esse apego ou desapego, ou entender temporariamente, né? Ainda que temporariamente, entender essa separação, né? Então, em razão do apego aos rebentos da própria carne,
institui a propriedade da faixa de solo em que se lhe encrava a moradia e, atendendo a esse mesmo raio de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta para que não imponham aos semelhantes ofensas e prejuízo que não deseja receber. Né? Então, ou seja, com a constituição da família, com a constituição da prole, com esse conceito, esse senso que agora ele tem de responsabilidade, ele começa, o homem primitivo começa a pensar o quê? Uai, eu preciso proteger a minha família. Eu preciso proteger a minha prole. Então, eu vou marcar um território. A gente sabe que a marcação de território vem da onde? Desde o animal, né? E a gente também trouxe conosco, mas de uma forma um pouco mais evoluída, demarcando de uma outra forma, ainda que desigual. Nós não estamos aqui discutindo essa questão de igualdade, mas essa questão que a gente carrega em nós, essa questão animalesca, né? Então, ele cercou uma determinada área, uma determinada propriedade, principalmente onde estava ali a moradia. E nós vamos entender para moradia não casas como agora, né? Porque muitos ali viviam o quê? Em cavernas, em buracos, mas eram moradias, ainda que diferente das nossas, mas em um estado primitivo. Então começa-se aí essa questão da propriedade. O primeiro teve, né, esse senso de responsabilidade, de medo de invasão, sentimento de proteção, de ser responsável pelos seus, então fez o quê? Foi lá e sentiu a necessidade de demarcar um determinado ponto, uma determinada circunferência, uma propriedade, né? E aprendeu também, né? E ele fala no final, traça a si próprio determinadas regras de conduta. Ou seja, né? Eu não vou impor ao outro aquilo que eu vou entender que esse prejuízo também eu posso receber. Então, a gente vê nesse ponto que a gente retroagiu um pouco, né? A sociedade, infelizmente, retroagiu um pouco. Porque se lá no homem de Neandertal, se lá no homem da caverna, ele já vem com essa regra, né, com essa conduta, olha, não vou fazer para o meu semelhante aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Hoje em dia, a gente ainda está precisando reforçar isso, né? Nós ainda não aprendemos, ainda que um dia nasceu lá atrás, mas nós ainda, né, não conseguimos aprender no todo. Acontece assim o inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Estabelecendo a posse tirânica em tudo que se julga seu, né? Ou seja, aconteceu ali o que era inesperado. E aí a gente abre um parênteses. Ah, mas em si era. Se aconteceu, é porque era para acontecer. Depende, né? Às vezes sim, às vezes não, depende do contexto. Então, essa forma aqui foi o inesperado. Quando surgiu o que ele chama aqui de homem, né? Que tem a posse tirânica, surgiu então a tirania. E a gente pode abrir um parênteses para observar e refletir que então daí começa também o que? O egoísmo, né? Se eu falo que tudo é meu, eu começo a expressar, então, o egoísmo. Se a terra está aqui para todos, um primeiro vai lá e cerca um pedaço, o outro já tem essa questão dessa tirania, tudo aqui é meu, nasce também o egoísmo, né? Por isso fala que é o inesperado. Mas a espiritualidade amiga,
Aconteceu, por que a espiritualidade amiga deixou? Então, nós precisamos entender nesse ponto que nós já somos princípio inteligente, um tanto quanto avançado, para caminharmos com as nossas próprias pernas, para termos as nossas decisões, mas nós temos senso de responsabilidade que já foi desenvolvido lá atrás, a ponto de saber que é aquilo que eu fizer vai existir, então, consequência. Nasce. Foi aqui que eu parei, não, né? Vamos voltar lá. Estabelecendo a posse tirânica em tudo o que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. É o que a gente acabou de dizer. Quando ele cerca o que é dele e não vai fazer ao semelhante o que não gostaria que fizesse com ele, até aí está positivo. Mas ele fala o seguinte: eu agora não vou aproveitar mais o que o meu vizinho tem a oferecer. Por quê? Porque eu não quero, né, que eu possa expor alguma coisa ou fazer algo que me prejudique, ou seja, que chegue a mim penalidades cruéis. Nasce desse modo para ele a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Então, eu respeito as obrigações de cada um defende o que é seu, né? E vamos seguir. Então, mesmo que ainda não esteja ali escrito, né, que não existia essa questão como hoje da escrita, da norma, ainda assim, eles já estabeleciam entre eles, nasciam aí esse direito, ainda que fragmentado, que cheio de lacunas, que precisando, né? Mas é lá no primitivo. E o primitivo, a sociedade em si era muito mais reduzida, né, do que é hoje. E vamos para a consciência desperta. É assim que ele, transformado, né? Ele, o homem agora transformado sobre um novo prisma, um novo olhar, a importância, né? Ele sabe agora a sua importância na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, ou seja, agora já sabendo dessas regras, com senso de responsabilidade e com o intuito de proteger a prole, ele sabe, né, da sua importância. E aquele homem que andava despreocupado e caminhando cada hora num lugar, já deixa isso de lado. Já passa o que? A assentar-se, a fixar um ponto e ali então permanecer. Assim como para o homem adulto, é já passado o ciclo da infância, né? Então, é aquela questão. O homem começou naquele estado primitivo, seco. A partir que foi se desenvolvendo, foi amadurecendo, e falou: opa, agora a minha conduta, eu preciso ser diferente, eu preciso aquietar. Então, aquela despreocupação que tinha de sair por aí, se aqui não está bom, eu junto minhas coisas e vou embora, e se lá também não tiver, eu vou fazendo assim e sucessivamente, isso acaba, isso termina. Sabe agora que o berço da família se reveste de significação mais profunda. O afeto já começou a surgir. Compreende pouco a pouco que a vida lhe registra as contas pessoais. Olha aí o surgimento da ideia de causa e efeito, né? Porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro em necessidade de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bata a porta. E ele passa a compreender o seguinte: olha, eu posso até negar ajuda ao outro, mas eu preciso e tenho ciência que quando a dificuldade me bater a porta, ele também terá o direito de me negar ajuda.
Quando ele desenvolveu esse senso de responsabilidade, de proteção, que ele colocou o limite e que ele disse: olha, a nossa regra é não faça ao semelhante aquilo que você não quer que faça para você. Quando você o fizer, você pode então também entender que pode voltar uma reação para você. Então, veja bem, né? De forma muito primitiva, hoje com muito mais reflexão, nós conseguimos refletir e tirar uma conclusão muito mais robusta, né, sobre tudo isso. Mas eles lá atrás já tinham esse grosso modo de caminhar e de entender, ainda que primitivamente. Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, o seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitude para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Cabe essa nova forma de observação revelar-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica, e por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhes custodiam a rota. Desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito para além do sepulcro que se lhe guarda o invólucro anulado ou emprestado. Né? Então, o que acontece aqui? Ele já viu aqui a questão de efeito, mas também viu a questão de consequência. Ele entende o tempo todo, nesse parágrafo, né, que ele precisa se desenvolver e que esse desenvolvimento ele vai além do berço-túmulo, né? Essa romagem que ele fala, além do berço-túmulo, né? Ele precisa alongar, né? Ter crescimento nesse ponto de vista, para além do sepulcro. Incorporando a responsabilidade à consciência, vibra desperta. E pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Então, olha o que André Luiz está nos dizendo, né? Que esse espírito, o espírito, né, o homem, lá primitivo, né? Ele incorporou essa responsabilidade, a consciência dele agora é muito mais abrangente, né? E funciona dentro dele mesmo. O princípio de ação e reação funciona dentro dele mesmo. E agora esse princípio inteligente já desperto, já, né, sabendo lidar com as situações, não necessitando mais da intervenção direta do mundo espiritual, mas agora indireta, porque estão nos deixando caminhar sozinhos, trilhar o nosso caminho, desenvolver, porque são através dessas oportunidades que a gente cada vez mais vai expandindo a consciência e vai absorvendo, trazendo para a gente, então, entendimento, né? É que o que acontece, né? Ele tem essa percepção, sabe que acontece tanto no mundo físico como no mundo espiritual, e conclui-se, então, né, que ele tem a liberdade de escolha, mas que essas escolhas nos têm consequências, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Né? E aí a gente entende, porque lá no Livro dos Espíritos também fala para a gente, né, de tudo isso aqui que nós estamos vendo. Né? Lá no Livro dos Espíritos tem a lei do progresso. Primeiro desenvolve-se a inteligência, depois desenvolve-se a moral.
Então, o homem agora, o princípio inteligente que saiu lá do animal irracional e passa para o estado de animal racional, hominal que estamos, nós temos propriedade e competência para caminhar. Então, os espíritos vão intervir, vai nos intuir, mas o nosso livre-arbítrio ele é respeitado, porque nós já temos discernimento, nós já conseguimos compreender. E ele passa a falar sobre a larva e a criança. E por que André Luiz usou esse termo, né? Larva e criança. Quando você pensa em larva, muitos têm até repulsa, né? Aquele bichinho que é, a princípio, para a gente gera repulsa, é asqueroso, é nojento. Mas ele compara a criança a essa larva. Lógico que ele vai falar aqui que a gente tem que saber separar, né? Mas a criança é igual à larva, bem semelhante, né? A palavra certa é semelhante. E quem é essa criança, né? Todos nós, um dia, quando nós aqui chegamos através do ventre sagrado de nossa mãe. E ele fala assim, nesse sentido, né, nesse sentido aí de responsabilidade, de desenvolvimento, importa lembrar aqui, lógico, com as diferenças justas, a semelhança que a vida assinala entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral, né? Ou seja, aqueles que mudam totalmente a forma. Inicia-se de um jeito e, ao final, estão totalmente modificados em relação a quando começou, a forma, a estrutura de quando começou. A larva que se afasta do ovo ingressa em novo período de desenvolvimento que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os insetos, né? Ele fala, efemerídeos são aqueles insetos que vivem 24 horas, né? Então, como ocorre entre esses efemerídeos, mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida e conservando no tubo digestivo os remanescentes de gema da face embrionária para iniciar, depois da excreção, os processos de alimentação e digestão. A criança recém-nata, recém-nascida, retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, que se firma através de alguns anos. A princípio, tenra e frágil, retém na própria organização os recursos sanguíneos que lhe foram doados por manutenção endosmótica, né? Ou seja, aquela troca no organismo materno, para somente depois eliminar, quando lhe seja possível, esses mesmos recursos, gerando os que lhe são próprios. Então, ele está falando aí, da mesma forma, né, que essa larva inicia-se também uma criança lá no útero materno. Ainda que precisou de muitos e muito tempo para desenvolver, para chegar no tempo que nós estamos hoje. Mas a gente sabe que lá atrás as gestações eram mais demoradas. Mas foi-se o quê? Aprimorando. E ele fala dessa troca, né? Desses processos aí, essa troca para que pudesse manter aquele que está iniciando, né? A mãe com o filho, no caso, trocas de vitaminas, de tudo aquilo que aquele feto precisa para desenvolver, né? A larva, da mesma forma, ainda que em ambiente diferente, né? Avançado na execução dos programas traçados para sua existência, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo. E conforme a espécie promove por si mesmo a mudança de pele, indispensável ao condicionamento de seu próprio volume. Então, à medida que essa larva, né, ela busca matérias nutritivas para a sua existência, para garantir, né, o seu, a,
a sua sobrevivência, o que que acontece? Ela cresce. E quando ela cresce, ela tem a necessidade o quê? De mudar de pele. Mas o que que ela faz? Depois, né, de eliminado essa pele, é indispensável, essa pele é indispensável que seja descartada, porque já cresceu, porque já se avolumou. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve tomando o alimento preciso, a expansão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o campo somático, de maneira a que lhe ajuste à forma física os moldes do corpo espiritual. Né? Então, a criança ela vai se desenvolvendo, né? E quando ela também começa, né, a fazer essa troca, a se alimentar, consequentemente, ela se desenvolve. Desenvolve principalmente seus órgãos, assim como uma larvinha lá atrás, que perdeu-se, então, aquela pele, né? Então, ele faz essa comparação para a gente entender um pouco essa questão lá no reino animal, desses organismos, desses micróbios, né, que a gente pode dizer, e que a gente tem, ainda que ele fala, né, ainda que é justo a gente saber separar, mas tem muita semelhança, né? Então a gente a larva nasce, assim como a gente também nasce e necessita, né, de estar de apoio, de estar acoplado em algo, fixado em algo para nos desenvolver, até que então a gente possa o quê? Sair, né? Ganhar o mundo. E nós ainda somos, nessa questão, a espécie mais dependente, né? Quantas espécies já não nascem, já, ó, vambora. Cada um vai se virando, né? Outros, dá 2 anos, já estão prontos, as mães já abandonam, já soltam, né? E nós estamos aí ainda nessa grande dependência. Vamos fazer a leitura da metamorfose do inseto, porque é um subtítulo que ele não tem muito o que explicar, né? Mas somente que a gente possa, então, ouvir a leitura e procurar entender, né? Essa metamorfose do inseto, essa transformação, para que a gente, então, possa ter um entendimento, né, um pouco maior, possa clarear um pouco na nossa mente, né? Então, ele vai descrever aqui toda a metamorfose do inseto, né? Todas as suas etapas, né? Comparando, né? A gente pode ir lendo e comparando a metamorfose humana, né? Porque a gente inicia-se de uma forma e quando a gente se encerra lá na velhice, a gente está completamente o quê? Diferente de quando nós iniciamos. A larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois da última mudança de pele é que se torna pulpa, né? É que se torna aí, quando ele perde a pele, né? O inseto perde a pele, ele entra no estado de dormência, né? Adormece ali até que possa então eclodir. Em semelhante estágio, acusa progressiva diminuição de atividade até que não mais suporte a alimentação. Esvaziam-se-lhe os intestinos e paralisam-se os movimentos. A larva protege-se então no solo ou na planta, preparando a própria libertação. Liberação, mas é libertação, vamos entender assim. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, encralizando-se, segundo a espécie, em fios de seda, por ela própria constituídos com a secreção das glândulas salivares, agregados a pequeninos tratos de terra,
ou a tecidos vegetais, formando desse modo o casulo em que se repousa durante certo tempo, fixado em alguns dias e até meses. E assim somos nós. Quando a gente veio para esse mundo, nós não estávamos lá, fixados no útero de nossa mãe, a gente não se alimentava de forma física direta, mas de uma troca, né? E nós estávamos ali de uma forma meio que adormecidas, meio que adormecidos, e também dentro dessa película, né? Muitos aí já viram falar daquele, muitas vezes nasce o bebê, né? O parto umbilicado, né? Está ali dentro daquela bolsa, aguardando o momento certo. E ele fala que os insetos, essas larvinhas que vão surgir os insetos, é da mesma forma. Só que em vez de eles estarem, né, acoplado no outro, eles procuram o que? As plantas, né? As mães depositam ali aquele ovo na planta, ou na terra, ou em um determinado lugar que desenvolve, depois procura a terra, né? Mas de maneiras diferentes existe entre nós semelhança. A larva, cá embaixo, né? Na posição de pupa, ao impacto das vibrações de sua própria organização psicossomática, sua organização espiritual, de espírito ainda que primitivo, mas espírito, sofre essencial modificação, princípio inteligente, né? Sofre modificação em seu organismo, modificação que, no fundo, equivale a verdadeiro aniquilamento ou estólise, né? Estólise é a morte das células. E, ao mesmo tempo, que elaborada órgãos novos pelo fenômeno da histogênese, né? Que já é aí gerando novas células, valendo-se dos tecidos que perduraram. Então, olha lá, ele lá nessa pulpa já tem então uma vibração, já tem uma organização perispiritual, ele sofre as modificações através da histólise e da histogênese, ou seja, morre células, mas também gera células novas. A histólise, que se efetua por ação dos fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo e nos tubos de Malpighi, com reduzida atuação no sistema nervoso e circulatório. Então, olha lá, essas células, né, que nascem e morrem, elas só essa ação é sofrida mais aonde? Nos músculos, no aparelho digestivo, deixando quase que intacto o aparelho nervoso, o sistema nervoso e o sistema circulatório. Pela histogênese, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação, até que se convertam, qual se obedecessem o processo involutivo, em células embrionárias fusiformes, com um núcleo exclusivo ou mioblastos, que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos típicos. Somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto integralmente renovado abandona o casulo, revelando-se por falena leve e ágil, com o sistema bucal transformado, como acontece na borboleta de tipo sugador, na qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam, né? Então, ele fala aqui que os insetos, ele deixa, né, implícito para a gente toda essa questão evolutiva do inseto, que passa pela larva, passa pelo estado ninfa e passa também lá embaixo, né, quando ele eclode, quando ele, né, ele fala que ele abandona o casulo, né? O que aconteceu? Ele sai do estado de larva
para estado ninfa. E à medida que se desenvolve, à medida então que se transforma em uma borboleta, né, adulta, vira-se um inseto adulto. E aí, a partir disso, a gente vê que a comparação com a gente é bem semelhante mesmo. A gente chega bem pequenino no útero de nossa mãe, desenvolve-se um pouco, quando já ali não mais nos cabe, já fizemos todas as trocas, os amadurecimentos necessários, nós vamos abandonar o casulo, nós vamos estar ainda em uma grande fase, precisando, né, de um grande desenvolvimento, nós vamos estar pequeninos, então a gente pode comparar a esse estado ninfa dos insetos, até que a gente também possa chegar e ir modificando até a fase adulta, assim como os insetos adultos. Uns insetos vivem mais, outros vivem menos, assim também como nós. E ao longo do tempo, né, à medida que o tempo vai passando, nós também vamos nos transformando, né? Então, é até interessante essa comparação, né, de André Luiz. Hoje nós vamos parar por aqui e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Talvez não entendido que isso não é novo para a gente, né? A gente sabe sobre essas questões existentes, né? Mas a gente pode entender que nós temos semelhanças entre esses reinos, né? Que nós passamos por todos eles. E que, à medida a gente avança, mas a gente vai carregando conosco esse desenvolvimento, de forma aprimorada, mas nós vamos carregando conosco. Alguma dúvida, gente?